que foi apanhado em flagrante com todas as provas do crime, todas as evidências, testemunhas, documentos, imagens, etc, etc, etc. Esse advogado certamente irá cair no ridículo, porque ele terá que inventar uma história absolutamente mirabolante que ninguém será capaz de acreditar. Não é por outra razão que um advogado ele tem que cobrar muito caro, né, por uma história dessa, por uma defesa dessa, porque ele vai jogar a reputação dele num terreno muito ruim, né, um terreno baldio jurídico, vamos dizer assim. Agora, no Brasil está acontecendo isso. Existem pessoas que no campo jurídico estão tentando explicar o inexplicável e nas redes sociais uma série de pessoas reverberando essas histórias mirabolantes que são absolutamente inverídicas, falsas e que, enfim, não vão convencer nenhum único ministro de que existe algum fundo de verdade nesse tipo de defesa. Portanto, a cadeia está se aproximando. A partir de hoje, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, tem 15 dias para decidir se aquilo que o mundo inteiro está vendo configura o crime comandado ali, ou os crimes comandados pela Orcrim, chefiada pelo ex-presidente da República, se não teve problema nenhum, ele tem que ficar lepto, fagueiro, solto por aí, né, nos infernizando. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens, vamos reagir, né, a algumas imagens aqui, desmontar também os argumentos dessa gente, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, no nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, não existe no mundo, no meio jornalístico, no meio jurídico, no Brasil, fora do nosso país, enfim, quem esteja analisando tudo o que aconteceu envolvendo a figura do inelegível com a subtração de joias, o roubo de joias, né, no português claro, né, e a venda dessas joias, o desaparecimento de algumas, que não entenda que nós tivemos um ladrão à frente do nosso país. Meu amigo, minha amiga, se você tem aquele parente, aquele amigo bolsonarista, pergunte para ele a seguinte situação. Ele certamente deve ter uma joia mínima, né? Uma aliança que seja. De repente ele guardou a aliança em algum lugar, ou uma joia, um relógio, alguma coisa de estimação, e de repente essa coisa desapareceu. Ela se escafedeu. E não se sabe quem subtraiu aquilo é um bem muito valioso, tem uma estima para você muito grande, né? É algo que você guarda com muito carinho, tem um símbolo, aquilo, mas desapareceu. E aí a polícia sai buscando aquilo, ou simplesmente essa joia aparece num detetor de metais, numa história, e o ladrão não consegue explicar por que aquela aliança tem um nome que não é o nome dele, está gravado ali o nome de uma pessoa. Ele não sabe explicar. E aquilo fica retido. E aí se descobre o ladrão e aí o bem é restituído a você. Que felicidade, você restituiu o bem. Eu pergunto a você, o ato do ladrão que subtraiu, que tentou vender, que foi apanhado, ele simplesmente é uma coisa sem importância alguma? E se você jamais recebesse de volta essa sua joia? E se ninguém soubesse, né, isso não fosse movimentado, né, você ficaria como nessa situação? Pois foi exatamente o que aconteceu no Brasil, só que nós estamos falando de uma fortuna, né? A Polícia Federal estima em 6.800.000 reais, o que foi descoberto. Nós não sabemos se existem mais situações que aconteceram ao longo dessas viagens do inelegível para cima e para baixo, dos seus auxiliares, porque muitas coisas que passaram do mesmo modo podem ter sido vendidas, podem ter se convertido em dinheiro aí, enfim. Mas isso aí só com eventuais denúncias de situações novas, né? O que a gente vê hoje na imprensa é esse tipo de situação aqui, ó. Caso das joias. Eu acho engraçado o seguinte, a nomenclatura que se dá, né? Caso das joias. Não é caso das joias, é a subtração das joias. O caso da subtração das joias, o caso do desvio das joias, o caso da locupletação das joias. Pode-se falar várias coisas, caso da joia, coisa muito subjetiva, né? Esquema de Bolsonaro desviou 6.800.000 em presentes, diz Polícia Federal. Então, não é uma pessoa comum do povo que está dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que o Bolsonaro é ladrão. Gente, no português claro, é isso. Bolsonaro é ladrão, não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal. Então, Maiorovic, contra Bolsonaro existe prova provada, não há saída. Bom, isso eu estou falando com vocês aqui desde sempre, né?
Mas vamos, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho, se der tempo, de um papo que eu fiz aqui com vocês no portal do José, desmontando o Malafaia, desmontando essa quadrilha toda, antes da gente saber que existiam mais joias que tinham sido subtraídas e que só foram reveladas porque os registros de Mauro Cid não foram apagados. Então, toda a muamba que tinha sido desviada, que ninguém sabia, foi descoberta além daquela imagem sórdida, né, do pai de Mauro Cid se fotografando ali com o reflexo da escultura que ele tentou vender, né? Mas aí o Dudu Bananinha foi chamado para defender o papai, na história mirabolante para defender um ladrão. E aí o filho do ladrão tentou dar algumas explicações, mas ele ficou engasgadão, né? Vamos acompanhar aqui, vou fazer uma reação em cima disso aqui, vamos lá. Fala, Dudu. Um enriquecimento ilícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal, está se dobrando aí aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada. Olha só, a pergunta foi qual era o fundo de verdade, que ele podia dizer em função de tudo aquilo que já está sendo noticiado. E aí ele parte para atacar a Polícia Federal. Ele não responde, né? A pergunta foi objetiva. A Polícia Federal não está sendo julgada. É o pai dele que está sendo acusado de ser ladrão. Vamos lá. Aclamada como órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarice, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, tá? A gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha... Dudu Bananinha, não é só isso não, tá? Tá falando que teu pai é ladrão e que ele desviou joias. É isso que a Polícia Federal está dizendo, né? Não é o portal do José não, tá? Parabéns à Polícia Federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. E aí ele faz uma ameaça, né? Então, quer dizer, a Polícia Federal tem que desdizer aquilo que disse, tem que desver, né, aquilo que ela viu, né? Então desescrever aquilo que ela escreveu, desindiciar quem ela indiciou. Então não dá, né, ó, bacana? E tentar fazer ameaça que o povo vai para a rua...